No sul do Peru, existe um lugar onde a terra foi transformada em mensagem. Um deserto tão seco que a chuva quase nunca chega. Um planalto tão plano que parece um altar. E riscado sobre ele, um enigma que atravessou milênios. Chamam de linhas de Nazca. Quilômetros de traços, espirais, trapézios e figuras gigantes. Um beija-flor, um macaco, uma aranha, um condor, tão grandes que só fazem sentido quando vistos do alto. Mas quem fez isso? E por quê? Para entender, precisamos começar pelo cenário. O Pampas de Nazca é uma mesa de pedra coberta por cascalho avermelhado. Debaixo dessa camada há um solo mais claro, quase amarelado. Os antigos Nazca, entre cerca de 200 a.C. e 600 d.C., descobriram que se você remove a camada escura, o traço claro aparece como uma linha permanente, sem tinta, sem pintura, apenas ausência de pedras, e no deserto mais seco do mundo, essa ausência permanece. Mas não se engane, isso não foi improviso. Para criar um beija-flor de 90 metros de envergadura, você precisa de planejamento, geometria e coordenação. Eles usavam estacas de madeira, cordas e provavelmente desenhos guia menores, uma técnica similar à de ampliar no esboço. Linhas retas por quilômetros, quase sem desvio, trapézios perfeitos, curvas suaves que pedem uma mão treinada. Quem olha vê simplicidade, quem mede encontra engenharia. Agora, a pergunta que nunca vai embora: para quê? Por que um povo investiria tanto tempo e esforço em desenhos que praticamente ninguém podia ver no chão? A teoria mais antiga diz astronomia. Nos anos 1940 e 50, pesquisadores notaram que algumas linhas parecem apontar para posições do Sol no solstício ou para o nascer de certas estrelas. Isso deu origem à ideia de um observatório a céu aberto, um gigantesco calendário esculpido no deserto. Bonito, poético. Mas quando medimos centenas de linhas, a maioria não aponta para eventos astronômicos específicos. Coincidências, sim. Padrões universais do horizonte também. Uma explicação total? Ainda não. Outra teoria: ritual e água. Os Nazca viviam onde a água era milagre. Canais subterrâneos, os famosos buquilhos, captavam umidade oculta sob a superfície. Muitos arqueólogos veem as linhas como caminhos processionais, trajetos para peregrinações, danças, oferendas, espirais que conduzem ao centro, trapézios que canalizam o movimento humano como se fossem corredores cerimoniais. Imagine, fileiras de pessoas com instrumentos, tecidos, oferendas de conchas do mar, caminhando ao amanhecer. Do alto, os deuses veriam. Na terra, a comunidade vivia o desenho. Existe também a leitura xamânica, visões em transe, padrões geométricos, animais de força, o beija-flor como mensageiro, a aranha como tecelando o destino, o macaco como brincadeira do caos. Nessa visão, as linhas seriam pontes entre mundos, a terra falando com o céu por meio de símbolos ancestrais. E se forem marcadores de território? Bandeiras silenciosas cravadas no chão dizendo: aqui é Nazca. O problema é que as linhas atravessam vales, se sobrepõem, se cruzam. Algumas figuras foram refeitas, outras apagadas por novas. É como se o deserto fosse um palimpsesto, um texto reescrito ao longo de gerações, cada grupo deixando sua assinatura, seu desejo, sua oração. Há ainda a hipótese do mapa de água, linhas apontando para nascentes, trapézios indicando leitos secos de rios subterrâneos, cruzamentos marcando pontos de coleta. Alguns alinhamentos parecem dialogar com a hidrologia oculta do deserto. Se isso for verdade, as linhas seriam ao mesmo tempo mapa e rito. Você caminha pedindo água enquanto caminha em direção à água. E então vem o paradoxo que prende todos nós. Se as figuras são tão grandes que precisam do céu para serem lidas, como foram feitas por quem não podia voar? Resposta curta: não era preciso voar. Basta subir algumas encostas ao redor, há mirantes naturais, para ver o suficiente e corrigir o traço.
As técnicas de estaca e corda permitem precisão sem vista aérea. Mesmo assim, a sensação é a mesma. Parece feito para olhos celestes. Quem foram esses artistas anônimos? Sabemos pouco dos Nazca. Teciam com maestria, criavam cerâmicas com cores intensas, erguiam aquedutos espirais, cultuavam forças da natureza. Viviam entre secas longas e enchentes esporádicas. Em um mundo assim, desenhar a terra era também negociar com o destino. Desenhar é prometer. Caminhar é cumprir. Há detalhes que poucos comentam. Algumas figuras estão incompletas, como se o ritual tivesse sido interrompido. Outras foram retraçadas séculos depois, encorpando linhas antigas com novas intenções. Há linhas que parecem pistas de decolagem, trapézios longos, convergentes, que conduzem o olhar para longe. Para onde? Para nada visível. E talvez esse fosse o ponto. E os animais? O beija-flor, delicado, veloz, consumidor de néctar, é quase uma metáfora da água invisível. Pouca, fugidia, vital. A aranha, associada à tecelagem, à chuva, à criação de padrões perfeitos, como se o céu fosse uma teia. O macaco, com cauda em espiral, um símbolo da floresta distante, uma presença de outro ecossistema, um chamado à fertilidade. O condor, senhor dos ares, mediando o mundo humano e mundo dos deuses. Não são desenhos, são pedidos, mas todo mistério pede conflito. No século XX, a matemática e arqueóloga Maria Reich dedicou a vida a medir, mapear, proteger. Com uma fita métrica, um bloco de notas e uma teimosia monumental, ela convenceu o mundo de que aquilo importava. Sem ela, parte do que vemos hoje teria sido engolido por estradas e pneus. Mesmo assim, o progresso morde as bordas do enigma. Caminhões levantam poeira, trilhas de moto cortam linhas antigas. Curiosos pisam onde não deveriam. O que sobrevive é frágil, feito de ausência de pedras. Basta um gesto distraído para apagar um século. E há outra camada: o tempo. Por que os Nazca pararam? Mudança climática? Crises internas? Invasões? Quando os rituais deixam de funcionar? Quando a chuva não vem? Quando a colheita falha? As crenças mudam. Talvez as últimas linhas sejam preces desesperadas. Talvez o deserto tenha guardado o silêncio de uma decepção. No fim, restam 3 possibilidades, e nenhuma cancela a outra. Mapa. Não de estrelas apenas, mas de recursos. Água, caminhos, lugares limiar. Ritual. Coreografias gravadas no chão, onde caminhar era a oração. Algo além. Uma linguagem simbólica tão vasta que escapa às nossas gavetas modernas. Você pode escolher sua favorita, mas o deserto não escolhe. Ele só guarda. Quando o sol cai sobre Nazca, as figuras se acendem em sombra. O beija-flor parece vibrar. A aranha, tecer. O condor, abrir as asas. E por um segundo a gente entende. Talvez não fosse para ver do céu. Talvez fosse para que o céu pudesse ver a gente. Seja mapa, seja ritual, ou algo além. As linhas de Nazca continuam riscando a pergunta mais antiga do mundo: como falar com o invisível?